Olá, muito boa noite a todos. É com muito prazer que eu estou aqui fazendo a segunda live do ano, podendo conversar com vocês, podemos dar continuidade a questionamentos que a gente vem apresentando. E isso é um privilégio que a gente pode ter essa constância e aprofundamento de questões. Vou dar um tempinho para as pessoas entrarem, então saudando aí todo mundo. Todas as vezes eu levo um susto da tecnologia, não sei porquê, hoje eu não estava conseguindo entrar aqui. Então eu levei um baile, estou até suando aqui, porque eu falei, o que está acontecendo de novo? Mas nada, não respondia a entrada. Mas enfim, eu quero sempre manifestar que é com bastante alegria que eu faço essas lives, tenho esses encontros que me enriquecem profundamente, me dão um retorno das possibilidades que nós encontramos de uma atuação artística utilizando essa plataforma digital que nos põe em contato com pessoas das mais variadas regiões, com percursos muito diferentes e que nos colocam muita responsabilidade constantemente naquilo que a gente está dialogando, dando, vamos dizer, sempre uma direção do nosso entendimento do que é a prática artística, do que consiste a construção de uma obra, dessa aventura, explicitar essa aventura, né? Então eu fico conversando com vocês e vendo os comentários e é sempre com muita alegria que eu vejo tem uma participação grande, tem uma consolidação de pessoas fiéis a essas nossas conversas e também eu acho que me alegra ter sempre gente nova aparecendo, que de repente começa a ter uma fidelidade a esses encontros que a gente tem e que já passam 5 anos, né? Então, quando eu vejo que nós já estamos chegando quase em 53 mil seguidores, e gente que eu vejo que está há bastante tempo, isso me dá uma dimensão de uma coisa nova, que é como ser artista, como dialogar com as pessoas, que a gente constrói, vamos dizer, um público também, né? Então eu gosto de dividir isso com vocês e perceber que isso está aberto, cada um de vocês vai replicando a própria experiência de criação, vai criando um material mais denso, porque a gente está vivendo. Agora, antes de começar, eu estava navegando um pouco para tirar minhas inquietudes do momento presente, bastante angustiante, com a possibilidade da invasão do Trump na Groenlândia, a instabilidade que isso faz no mundo, o sentido da gente ser artista, como é difícil em momentos em que a gente nem consegue entender as escolhas, as direções que o mundo está tomando, que parecem que fazem com que a gente queira meio se recolher a um território da intimidade, que é ali que a gente entende, sabe o que quer, pode aprofundar questões. Então eu falo isso e ao mesmo tempo eu, assim, para me distrair, depois de ler o noticiário francês e brasileiro aí sobre essa questão da Groenlândia, eu caí numa entrevista do ator Antônio Bandeiras. Estava uma entrevista muito interessante, e onde ele estava falando desse momento crucial também, falando do que está acontecendo nos Estados Unidos, do que está acontecendo na Europa, no Oriente Médio, falando do momento crucial
e também dele sentir que nada o representa. Gostei dele falar disso. Nada o representa, às vezes até as questões da arte contemporânea, como são apresentadas, muitas vezes a gente não se sente representado, não saberia nem como colocar os nossos trabalhos nessa abordagem. Então ele estava conversando sobre as novas gerações, as pessoas mais jovens que vivem, vamos dizer assim, com um parâmetro único, assim, de uma busca de orgasmos imediatos, usando no sentido metafórico. A palavra é esses orgasmos imediatos, uma geração que tem muita dificuldade de se concentrar, eu também observo isso, uma dificuldade de refletir, e a importância que a arte tem para isso. Como é importante, por exemplo, assim, ler um livro, conseguir folhear essas páginas, ter uma concentração, uma atenção, e como quando você consegue vencer isso, como você sai engrandecido disso, como você sai engrandecido de ver uma peça de teatro significativa, ouvir uma música com uma atenção além do gozo, além do prazer, ver uma exposição que te faça refletir, que te faça sair engrandecido, né? Então, isso me vem muito as enquetes que a minha equipe, que me ajuda a organizar o dia a dia das minhas aulas, das minhas proposições de cursos e meus compromissos aí gerais de arte, eles me apresentaram enquetes, perguntas e o que me marcou são várias e que você consegue juntar em grupos. Primeiro, a dificuldade das ideias, tem a ver com essa fala do Antônio Bandeiras. A pouca convicção com o próprio trabalho, como isso também é muito forte. As dúvidas sobre o caminho e, principalmente, aprofundamento. Quer dizer, são os pontos que a gente levantou onde aparece mais a necessidade de ter algum tipo de interlocução, algum tipo de mentoria ou de referência, onde o olhar de uma outra pessoa pode ajudar a localizar a pessoa vencer essas dificuldades, essa desistência. E tudo isso, num começo de ano, que a gente falou, alguma coisa tem que mudar. A gente está num momento de mundo bastante complicado, não dá para a gente fingir que não está acontecendo nada, está acontecendo coisas importantíssimas que a gente não pode mudar, a gente não consegue mal compreender se há uma lógica. Hoje eu vi um bilhete, um WhatsApp que o presidente francês, Macron, enviou para o Trump, que ele fala, não estou entendendo o que você está fazendo, nós temos assim uma identidade de visões em relação à Síria, em relação a algumas questões, mas não estou entendendo. Enfim, eu acho que você vê que o mundo está meio de cabeça para baixo. E eu pergunto, onde vocês estão? O que você está querendo fazer em 2026? Dá para adiar isso? Eu acho tão importante, não tem mais tempo para adiar. Então, assim, num mundo que a gente não consegue intervir, num momento crucial, eu me arrisco a dizer, é um momento crucial da humanidade. Eu acho que o que a gente podia fazer é um mergulho. Eu acho que aquilo que a arte pode fazer é dar uma reflexão. A arte te faz ficar mais reflexivo e você é menos manipulado.
quando você está mais próximo da arte. Então eu diria que ler um livro, tudo isso ajuda muito. Ler poesia, escutar música, mas com uma atenção que seja maior do que simplesmente se emocionar. E tem mais coisas por trás. Quer dizer, a arte, para mim, ela precisa ser transformada, as sensações que ela causa precisam ser elaboradas, elas precisam ser lapidadas, as sensações, para elas se transformarem em pensamentos. Na hora que você tem pensamentos sobre arte, você se emancipa, você se individualiza, você se enriquece. Isso te dá um lugar no mundo diferente. Eu falo isso porque eu dediquei a minha vida fazendo isso, formando o meu próprio trabalho, principalmente a minha principal atividade é eu como artista plástico, o meu trabalho. E é complementar do meu trabalho uma posição ética, moral, política, da questão de transmitir as questões artísticas. Eu sempre tive essa preocupação. Então, é natural que eu aqui venho, falo de arte com vocês, falo de algumas questões do momento, e vira e mexe eu falo, olha, estou oferecendo isso, estou oferecendo aquilo. É claro que eu tenho o interesse naquelas pessoas que estão se despertando para certas questões, que a gente aprofunde, que a gente vai mais longe, do que isso aqui não fique somente um encontro agradável, esporádico, né? É isso, eu acho que eu acredito nessa dimensão, essa dimensão que é possível, não de salvação, mas a gente ter uma integridade ética, e é disso que se trata na vida, e isso é exemplar. Pessoas que têm essa integridade, que têm uma verdade, e então eu gosto de dividir com vocês isso. Então eu posso dizer que eu vou fazer eu vou lançar logo mais, vocês vão ver na bio, um novo grupo de análise e orientação, de acompanhamento de 4 encontros, que eu acompanho online, individualmente, durante 1 hora. São dentro de um prazo de 3 meses. As pessoas trabalham, me mandam fotos por WhatsApp, e eu tenho uma reunião com elas de comentar, de analisar, de orientar, de dar uma continuidade para aprofundar o trabalho, para o trabalho não ficar simplesmente fazedores de imagens. Eu falo muitas vezes com vocês, a arte não é uma imagem única. Eu fiz umas frutinhas, eu fiz umas flores. Não, como que isso se insere, como isso rebate no que a humanidade já fez? Quer dizer, dá uma dimensão mais com densidade, ter densidade aquilo que você faz. Se você tivesse, em relação à música, se você fosse estudar um instrumento, bom, você vai tocar não para mostrar para a mamãe, para o papai, as suas cunhados, que você sabe tocar. Não, você vai estudar uma peça, você vai aprofundar, de repente você vai ver que você se identifica mais com um tipo de música, um tipo de interpretação, você vai aprofundando, e conforme o tempo vai fazendo, você vai ganhando isso que eu chamo uma espessura naquilo que você faz. Isso vale para aqueles que gostam de escrever, aqueles que gostam de fazer teatro. Quer dizer, tem que entender como uma linguagem, tem que estudar, tem que aprofundar, e isso é fundamental. Se não aprofundar, agora, para aprofundar, você tem que encontrar um caminho, e aí, às vezes você encontra facilmente, às vezes não. Por isso que a figura de uma referência, de alguém que tem uma certa autoridade, vamos chamar assim, é tão importante, que senão você fica batendo a cabeça, você fica
é alguém que tem uma autoridade, que tem uma trajetória, falar, olha, eu vejo tais questões do seu trabalho, eu acho que você pode desenvolver mais e mais. Agora, gente, eu falo para vocês, eu dou aula há bem mais de 50 anos. A dificuldade que eu tenho máxima é de fazer as pessoas saírem de si mesmas. O narcisismo é uma patologia, gente. Então, assim, a pessoa que olha, tudo que ela vê refere-se a ela mesma. É uma patologia. Você tem que tomar cuidado com isso. E a arte, os artistas, estão o tempo inteiro falando disso. Então, você tem que ver seu trabalho em relação ao trabalho de outras pessoas. E isso, se não fizer isso, não vai a lugar nenhum. Eu acho importante falar isso e falo com veemência. Nós estamos começando um ano. É uma novidade? Não. Eu entendo a passagem do tempo, mas é uma coisa simbólica. É assim, nós estamos começando um ciclo novo. Você vai adiar mais uma vez? Você vai continuar nesse nível tão superficial da espessura de uma folha de papel? Não. Vamos mais fundo, vamos com convicção, entendendo e vencendo as dificuldades das ideias. Quer dizer, nós temos hoje, tem internet, tem muita gente falando, tem muita gente dando uma contribuição. Você não precisa estar numa formação formal. Você pode estar morando longe. Não, tem gente, você tem obrigação. Nós somos condenados ao saber. Não podemos mais nos colocar numa posição ou de ingênuos ou de ignorantes. Então eu gosto de dar uma cutucada nesse sentido para que a gente responda, tá? Eu vou abrir um pouquinho a conversa daqui a pouquinho, mas isso eu acho bastante importante na live de hoje, que eu queria falar assim, o que inspira um artista a desenvolver um trabalho são questões internas e também questões externas. Então, assim, você está vivo, você está vivendo num mundo que está numa ebulição muito grande. Você vê um império agindo, destruindo instituições, o que o Trump está fazendo, com a ONU, que ele está fazendo, com a manipulação, esse império todo poderoso de armas e de dinheiro, etc. O que ele está fazendo no mundo, desorganizando a Europa, colocando a Europa de joelhos, brigando por um território que facilita, poderia ser facilitada a entrada dos russos, dos chineses. Quer dizer, quando você olha isso, quer dizer, não dá para você fingir que não está acontecendo nada, está acontecendo muita coisa, e o importante é olhar para si e falar o que está acontecendo comigo, para onde eu posso levar isso, né? Então, eu acho que quando a inspiração do artista tem a ver com isso, tem a ver com uma espécie de uma dor que fica aqui, é uma dor existencial, que graças a Deus a gente tem. Quem não tem isso, tem uma patologia. Quer dizer, essa coisa que nos move a criar. É uma dor, é uma coisa que pode ser alegre, pode ser triste, né? Então, você tem que buscar expandir o teu olhar sobre isso, né? Buscar nessas inspirações. Que mais? Eu acho que você tem que buscar linguagem. Você está escolhendo desenho, pintura, gravura, escultura, fotografia, instalações, nossa, todas, cinema, tudo isso das artes visuais, e você pode tudo, não tem uma melhor que a outra. Então, eu acho super importante você buscar o entendimento dessas linguagens mais fundos e se encontrar nelas, aquilo que você tem mais identidade, né? E desenvolver ideias, uma ideia. Não tem nada a ver com técnica, isso que eu estou falando. A questão técnica, sim, ela é um meio de você dominar. Se você pegar um lápis, quer dizer, é óbvio que a questão técnica
Você não vai usar aqui, você vai usar o lado que se aponta. Então, mas a técnica não é um fim, ela é meio. Então, isso é uma bobagem alguém achar que vai chegar. É como alguém estudar gramática para falar alguma língua. Não, você tem que se atirar na língua e você vai, vamos dizer, dominando aos poucos gramaticamente as questões, vai se corrigindo. Mas assim, o piano, a questão técnica, claro que senão você não vai conseguir tocar. Mas assim, ela não é o fim, ela é meio, né? O que é linguagem de arte? Quer dizer, assim, não foi você que inventou o desenho. Quando você está desenhando alguma coisa, outras pessoas já desenharam. Começa a olhar aquilo que você faz em relação a outros. Por que uns procuram a forma? Por que outros rabiscam? Quer dizer, vai atrás. Então, isso chama inscrever aquilo que você está fazendo na cultura. Você está olhando, quer dizer, o ato de desenhar, de marcar alguma coisa, é do homem das cavernas. A primeira coisa que aconteceu, o homem deixou marcas numa parede e olhou para elas. Quer dizer, e buscou um sentido mágico para aquilo. No começo, a ideia de dominar, de se apropriar de alguma coisa, então, numa caçada que ele quer fazer, é a representação. Então, vem o simbólico, tá ligado à noção de arte. Então, é fundamental você ver o tempo inteiro. Quer dizer, quem é artista não é um cara que faz imagens. Qualquer coisa faz imagem. Se eu pegar o rabo de um cavalo e molhar em tintas, e encostar numa tela, num papel, vai sair, aquilo é uma imagem. Quer dizer, o que nos faz humanos é uma coisa que ultrapassa a imagem. A imagem, a reflexão sobre a imagem, o domínio expressivo, tudo isso são constituidores de uma coisa que a gente vai chamar de linguagem. Eu espero que está sendo... Então, a linguagem é constituída de signos, depois como os signos, pensa assim, né? As letras, as palavras, o espaçamento entre as palavras, a construção de frases, a construção de parágrafos, você começa a enxergar as palavras e os vazios entre as palavras, tudo isso chama-se linguagem. Então, em cada experiência criativa, ela se constitui como uma linguagem, seja o cinema, seja na literatura. Sim, nós contamos história, mas todo mundo conta história, gente. Mas não basta contar história, é mais do que isso. Ser artista é mais do que isso. Não está na historinha contada. A arte é mais do que a historinha contada. Quer dizer, e é isso que a gente tem que aprofundar. É isso que eu me propus como complementar da minha atividade de pintor, falar sobre isso, ajudar a formar, ajudar a gente a ir mais longe. Você vê que o tempo inteiro volta a necessidade de uma interlocução constante, alguém que me faça avançar, entender o que eu faço. Não é olhar um trabalho e falar, entendi, a minha mãe gostou, meu irmãozinho gostou e meu marido. Isso não é nada, gente, não é possível que a gente seja tão infantil. Não, é mais, quando você olha 2, 3, você fala, estranho, tem alguma coisa que não está em nenhum deles, mas está entre eles. E você começa a ver uma certa característica que você se reconhece naquilo que você faz. E fala, deixa eu ver, a linguagem vai construindo isso. Você vai construindo numa somatória de experiências, você vai relacionar o que está entre os diversos. Você viu que eu chamei de experiência? Um trabalho, você estava lá vendo a família vendo televisão e você começou a desenhar. Desenhou o marido sentado no sofá, aí você gostou daquela coisa. Aí você continua, você faz um segundo desenho, você faz... É olhar isso entre eles, você vai ver que começa a surgir alguma coisa. Aí você foi de uma mancha, você fez uma coisa, aí você estava na cozinha, meio triste, lembrando uma história, você começou a desenhar uma coisa. Aí você olha, todos eles começam a dar notícias de uma subjetividade.
É com isso que um artista começa a trabalhar. Isso não é o fim, isso é o início. Então, a questão não é técnica, pelo amor de Deus. A questão é de investigação. Eu chamo de experiência. Ainda não chamo de obra. A obra a gente vai chamar lá para frente na vida, quando a gente já fez muito e a gente começa a ver outras coisas, quando se evidencia a linguagem de cada um. Pode ser figurativo, pode ser abstrato, pode ser ligado à tradição, aquarela, gravura, desenho, pintura, pode ser uma instalação, pode ser uma performance, mas precisa se articular, tudo o que você faz, se articular como linguagem. Então, isso eu acho tão importante, e de novo, você vê, sozinho chega essa percepção? Pode chegar. Muitos artistas são autodidatas. Você pode encontrar lá no agreste do Brasil, no vilarejo, trabalhos que têm uma força. Eu já vi trabalhos de um homem que trabalhava nos anos 50. Nunca mais tive notícias dele, chamava Vaz Pupo. É curioso que minha mãe tinha comprado, era um galho de uma planta, e estava numa base, e aquilo ficou muito tempo na minha casa. Tinha um olhar engraçado, aquele galho foi a natureza que fez, mas o fato dele pegar aquele galho, tirar da natureza e pôr numa base e levar para um lugar que não é a natureza, que é a vida onde acontece a vida humana, e ele ganha um estatuto, aquela base onde estava apoiado aquele galho, parecia um homem correndo. Você olhava e de repente você se dava conta que era um galho. E então do galho virava um homem correndo, de homem correndo. Eu, criança, ficava olhando, aquilo era um enigma para mim. Então é tão interessante, né? A gente vai indo, e aí eu comecei a ver, e foi, vamos dizer, olhar para aquele trabalhinho parecia um aprendizado para mim, era uma lição que eu ia. Então, assim, eu nunca soube se aquele senhor chamado Vaz Pupo, que estava escrito, se era um artista, se não era, o que ele fez. Mas aquilo representou para mim esse jogo, alguma coisa que saiu da natureza e ganhava um sentido simbólico. Então, assim, achar que você vai encontrar a sua linguagem não é que nem ônibus que passa, eu achei minha linguagem. Não, gente, isso não sejamos tão ingênuos, a coisa é mais complexa. Você encontrar aquilo que é de uma profundidade sua, uma profundidade espiritual. Então demora tempo, sabe, a linguagem do escritor, quer dizer, para o Machado de Assis virar Machado de Assis, para o Milton Ratum virar Milton Ratum, demora, não é assim que ele acordou e falou assim, já achei, é por aí. Não é assim. Eu acho que é isso que é importante. Você sabe, então, esses encontros, as reflexões, que eu dei um exemplo, nunca tinha falado isso assim em lives, e eu acho que eu nunca falei isso, até falar com meus irmãos, essa lembrança que ficava em cima de um aparelho de som bonito que nós tínhamos, um aparelho de alemão, e tinha um lugar de arte, engraçado, que estava embaixo de um quadro do Bonadei, isso aí, e eu olhava aquele homem correndo, que estava imobilizado, você jurava que era um homem correndo, mas era um galho, que ele tinha uma característica que fazia você ver. Então você via no esquecimento que aquilo era galho. Você viu um homem correndo. De repente você falava, mas isso foi esculpido ou é da natureza? Então todas essas questões eu olhava e pensava, acho que é isso que é arte. Eu era adolescente, eu olhava, acho que a arte não saber o que é aquilo. Afinal, o que é aquilo? Então, isso, para mim, eu gosto de transmitir essas questões, que elas ajudam muito a gente a entender a arte. Agora, a gente vive numa época, e eu confesso,
essas grandes exposições que têm acontecido, tudo, não me representam. A questão de arte, não estou dizendo que não é arte, estou dizendo que elas pesquisam e vão numa direção que não me interessa. Eu estou localizando, fechando isso aqui, daqui até aqui, me interessa no meu entendimento de arte, vou ficar aqui. Estou numa idade também, já meu número de RG é pequeno, então é melhor eu ficar aqui do que ficar correndo atrás de uma coisa que eu acho superficial, boba, de simplesmente querer me plasmar, ficar parecido com a modinha de uma época. Não, a noção de arte para mim, ela está baseada numa experiência mais profunda, mais ligada à filosofia, e é isso que eu acho importante trazer para vocês, falar em todas as lives no sentido e aproveitem, quer dizer, eu não sei quanto tempo eu ainda terei energia para estar nesse papel da transmissão, porque eu escrevo, eu tenho uma série de compromissos, e olha, para a minha idade, eu me dou conta que eu trabalho muito, muito, muito. Então, eu acho que eu não sei quanto eu vou aguentar ficar nessas lives, mas essa interlocução eu levo muito a sério com vocês, viu? Eu acho muito a sério e eu não consigo entender que as pessoas continuem buscando uma coisa narcísica, pequena. Falo, pelo amor de Deus, o problema não está em desenhar florzinhas, não está em desenhar frutinhas, não fazer uma paisagem, não é isso, pelo amor de Deus. Mas falar que o mundo é mais complexo com isso. Você pode pintar flor e falar assim, deixa eu olhar para trás, o que é a humanidade, como que ela pintou flores? Deixa eu ver esse assunto, como foi abordado na época dos egípcios, como que isso apareceu nos gregos, como que apareceu na Idade Média, como que aparece no Renascimento. É isso, pelo amor de Deus. Então, eu acho que mais que eu poderia falar aqui. Eu me empolgo e fico com a garganta muito seca, tô ficando velho aqui. Tem tantas questões aqui que uma pessoa está me perguntando, falar sobre o tempo na arte, em que momento uma obra termina. São complexas. A gente se pergunta duas questões que eu sempre brinco, que são as mais cruciais. Como que um trabalho começa e quando um trabalho termina? O trabalho começa, ele começa distraidamente. Você tem aqui um pedaço de papel, você amassa, ele é papel. Você sabia que era uma folha de papel sulfite, de repente está amassada. Eu começo a fazer, de repente eu olhei, nossa, parece uma imagem de uma santa aqui. De repente você vê essa coisa que eu olho a coisa, o papel sulfite, e eu olho no esquecimento do que ele é. De repente eu vi aqui uma imagem que me pareceu uma imagem sacra. Eu acho que a arte começa assim. Ela começa nesse um fazer distraído, é um fazer sem sentido. É um fazer que não tem um direcionamento, mas que tem uma tensão, tem uma coisa paradoxal. O sujeito que faz, ele é também alguém que olha de fora. Tem uma coisa esquisita aí no meio. Então aí eu vou olhando, eu vou aprimorando a imagem que eu vi no papel amassado. Eu começo a fazer, de repente eu olho de vários lados, que esse papel ele é tridimensional. Quer dizer, isso tudo, tem algum momento nesse processo que esse trabalho se desinteressa, se desliga de mim. É o momento que ele está pronto. Então eu estou tentando responder. O momento que ele começa, distraidamente, ele não é nada, ele é alguma coisa no esquecimento do que a matéria é. Essa matéria pode ser uma tela suja de tinta. Essa é a verdade de uma pintura. Mas assim, a pintura mostra
num certo arranjo, as cores, as manchas dos rabiscos, que eu enxergo nela alguma coisa que está além do que ela mostra. Então, aí você começa a ver que ganhou uma complexidade. Então, quando eu terminei o trabalho, quando eu achei que o trabalho parou de me chamar, parou de fazer a gente querer avançar. Tem muitas questões que eu não estou conseguindo dar conta. A questão de parecer obra dos outros artistas é ótimo, gente. Não é um problema. Você não vai perder sua identidade, pelo amor de Deus. Seria infantil você achar que tudo nasce de você. Nada nasce de você. O que vai aprofundar sua linguagem, a sua identidade, é na linguagem, é mais para frente. Como você vai elaborar a linguagem do seu trabalho, tá? Eu acho que mas é uma questão muito importante que você fala. Quer dizer, o que acontece quando fica parecido com o trabalho dos outros? Ainda bem, é por aí. Quer dizer, se a criança ela vai se inserir na linguagem, um bebezinho, ele não está inserido na cultura. Ele é um bichinho, ele é só instinto. Mas imediatamente ele vai se construindo, ele vai ficar humano quando ele se insere na linguagem. E você como artista é a mesma coisa. Então, deixa eu ver, gostaria de saber como um artista que deseja retratar o momento bélico atual do mundo, como fazer isso sem tomar lados. É uma questão, quer dizer, eu acho que você não é retratar, precisa ver o que se chama de retratar. Como que você, primeiro eu acho que tem que ser você tem que ser um ser social, se deixar afetar por isso, afetar pela realidade, entrar, você, na medida que você é afetado, você é atingido pela realidade, pelo que está acontecendo, aquilo tem que entrar no seu espírito e sai como uma secreção criativa. Aí sim, não tem uma fórmula, não é figurativamente, não é nem abstratamente. Deixa isso atingir, que assim, a guerra é um horror. Bom, essa opinião é a mais banal possível, tem a espessura de quer dizer, você vai no almoço familiar falar que horrível o que está acontecendo na Ucrânia. É uma miséria de comentário. Quer dizer, a gente é mais o que nos faz humano. Quer dizer, você podia falar da sua indignação frente à injustiça, frente à violência, frente à noção de direito, enfim, um monte de coisas. Quer dizer, aí a gente começa a falar. Então, em dado momento, as coisas vão ficando mais claras e ganham formas. Então, eu acho que essa atualização que você está querendo no seu trabalho, ela vem quando você se elabora como sujeito também. Não é a pessoa ter somente informações, mas como ela elabora, como você põe para dentro, viver a percepção do que está à sua volta, percepção política, percepção que sociedade estamos construindo, né? Agora, tem questões, eu estou vendo a palavra melancolia ali, assim, a questão, a melancolia está no ser, não é própria da linguagem, ela está é uma certa maneira de você ver o mundo, e ela é fundamental. A melancolia é uma semente com a qual ela te leva a trabalhar. Você poderia, vamos dizer assim, os gregos falavam, com a melancolia, dominado pela bilis negra que te habita aqui, né? Você podia ficar envenenado pela sua melancolia e derivar para a morte, para o suicídio, para a morte. Ou fazer da melancolia criação. Então é engraçado que os gregos punham uma condição, o que eles saber bem o que eu chamo de melancolia. Melancolia é uma espécie de um espanto com o mundo. Eu acho que a melhor posição que a gente pode estar na vida é a do espanto. Então, fazer do espanto criação, fazer do espanto testemunho, né? O que mais?
Então, a questão não é tomar lado de problemas, levantar as bandeiras LGBT, que mais? Os índios, o meio ambiente, pelo amor de Deus. Se é para levantar as bandeiras, então procura, vamos dizer, meios mais eficazes. Quer dizer, se quer levantar uma bandeira, então vai fazer política. Então, eu acho que tem posições antropológicas, sociológicas para tomar e tem canais para isso, vai para a política. Agora, quando você está nas artes plásticas, eu acho michuruca tudo isso, sabe? Usando uma expressão mais chula, acho michuruca, oportunista, pobre, muito pobre. Então eu acho que se perguntar quem é o ser que habita em nós, não é às vezes não, eu acho que é para ser várias vezes por dia, até o resto da sua vida, até o último instante da sua vida, ter essa perplexidade de não saber que sujeito você é. É isso que um artista descobre logo no caminho. Que mais? Então eu acho que é muito importante. Então, voltando, o que eu quero com tudo isso? Cutucando vocês nessa live de começo de ano ainda, a segunda live. Porque dá para ficar sozinho? Eu acho que não. Eu acho que não dá. Vai fazer um curso que é técnico? Pelo amor de Deus, né? Onde você vai chegar? Então vai fazer com a dona Silvinha em cima da padaria, uma vez por semana, pintar aquarelinha. Pelo amor de Deus, não é isso. Quer dizer, se você está interessado em arte, está interessado em alguma coisa, vai fundo, para de ficar fingindo que é por aí, que não é. Quer dizer assim, a pessoa, dá para viver disso? Bom, eu não posso resolver um problema financeiro. Quer dizer, mergulha, você vai aprender, quer tocar violino, assim, imediatamente você quer ter um contrato de já ir se apresentar no Teatro Municipal e numa gravadora, sabe? Não é assim, tem um tempo. Então, quando chega às plásticas, as pessoas acham que vai fazer 4 pinturinhas, ou 5 fotografias, ou 3 esculturinhas e acha que o mundo vai parar. Não, constitui uma linguagem, gente. E aí vai construindo, vai ganhando densidade. Sim, você sobrevive. O país é pobre. Eu sobrevivi de arte a vida inteira. Mas assim, tem que saber o que está fazendo. Tem que fazer uma aposta, tem um investimento, gente. Estudar, aprofundar. Não dá para falar, eu desisto. Bom, então vai jogar boliche, vai passear no shopping, vai fazer massagem. Aí dá prazer, esse gozo imediato, orgasmos imediatos, né? Mas se você quer, você fala assim, você está num momento da sua vida, uma época da sua vida, você fala assim, bom, vamos seriamente falar, é agora, não tem um depois. Então, vamos seriamente nos aprofundarmos, perceber que precisa sim alguém que te oriente, que te localize as questões. Você pode ir sozinho? Pode, que nem aquele homem daquela esculturinha que eu falei, na casa da minha mãe. Mas eu acho que tem uma dimensão da cultura, que você está inserido no que acontece, você vai ver exposições, você sente um desconforto com o que você vê, você não se identifica com aquilo. Por outro lado, às vezes você, sei lá, você vai a uma missa e se emociona com uma obra, com a luz da igreja, com a melodia que está sendo cantada. Quer dizer, tem matéria-prima, você fala, puxa, eu vou desenvolver isso, né? Então, eu acho que a minha mensagem para essa live é isso. Então, da minha parte, podem ter N caminhos que vocês podem escolher. Da minha parte, eu acho que uma metodologia, um aprofundamento é fundamental. Então, aqueles que estiverem interessados, dê uma olhadinha na minha bio. O link está disponível na bio. Aí pode ter mais informações, o que é análise e orientação. Isso. Que mais que eu tinha alguma mensagem para vocês?
que eu li as enquetes, assim, as perguntas que fizeram, eu tentei, nessa minha fala, sintetizar um pouquinho e dar uma chamada, hein? Repararam o tom com que eu estou falando? Um chamamento de responsabilidade, não fingir ficar assim, né? Num devaneio, que a gente não tem mais tempo na vida, não tem, e a vida está chamando para uma profundidade, né? Que mais? Então, se você estiver na lista de espera, então você vai receber um link, né, no e-mail, mas também aqueles que não estão na lista de espera aí da análise de orientação, o link está disponível na bio do meu Instagram. O que mais que eu queria falar? Esse é um assunto. Tem o assunto viagem a Paris. Aqueles que estão interessados, eu vou pedir para mandarem, deixarem um telefone e um e-mail para eu poder mandar as condições que a agência organiza. É uma agência que organiza a hospedagem, a transferência do aeroporto para o hotel, compra todos os bilhetes dos museus e das exposições, enfim, é isso. Mas aí as informações sobre o preço, como que isso é pago, tudo, mande informações se tiverem interessados, para não ficar falando. Mas eu acho que eu tentei falar uma coisa que não é só para a venda do meu curso, não é isso. Eu acho que pessoas que me veem há 5 anos é mais do que isso. É um chamamento a uma responsabilidade. É um chamamento de falar, vou assumir seriamente. Se isso é importante realmente para quem está me ouvindo, para você que está me ouvindo e fala, eu gostaria de fazer isso, assim, quando eu me aposentar, quando eu estiver sozinho, quando isso que é importante, é agora, não dá mais para ficar jogando, porque aí é um sintoma para procurar uma orientação psicológica para te ajudar, para você não conseguir sair do sintoma. O resto, então, vê o que eu estou falando tem a ver com responsabilidade. Seja responsável por você mesmo, para as suas escolhas, para que você realmente falar, eu fiz uma escolha e na minha vida isso foi minha escolha. Eu fiz uma linguagem de trabalhos, foi uma escolha minha fazer. Se você vai ver o tamanho do seu talento, mas você vai ser artista quando você enxergar isso. Você não precisa ser um Picasso, você não precisa ser um Johann Sebastian Bach, você não precisa ser um Mozart. Não, você vai ser um artista do seu tamanho, mas o teu trabalho vai mostrar a sua integridade, a sua honestidade intelectual, o seu tamanho, e você será um grande artista. Eu te garanto. Bom, gente, falei demais. Então fiquem atentos aqui o meu bio do Instagram, tá ok? E aqueles que estão na viagem também, para se comunicarem comigo. E eu acho que pode ser uma coisa bastante interessante, essas lives, que eu quero mudar um pouco, para não ficar uma coisa repetitiva de somente uma transmissão de conhecimento. Não, uma coisa mais viva nesse momento tão crucial que estamos vivendo. Tá ok? Então, muito boa noite, muito obrigado aí pela participação, que tem bastante gente, estou contente para começar e nós vamos em frente. Eu peço desculpas se eu não comentei, é rápido que vão aparecendo os comentários, eu não dou conta de todos, mas eu tento responder na próxima terça-feira, tá? Muito obrigado e até lá. Um abraço a todos.